Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? E aí, bem-vindos a mais uma aula de Sociologia. E de novo a gente vai falar sobre trabalho, que são as habilidades e competências que a gente deseja despertar em vocês nesse bimestre, nesse terceiro bimestre. Bem, na aula passada nós falamos sobre o trabalho como direito fundamental à dignidade humana. A gente lembra a discussão qual era? O trabalho traz dignidade humana, né? A gente depende do trabalho para ter a tal dignidade humana. E se a gente não está trabalhando, e se a gente não produz, como se resolve essa questão? Bem, e no paradoxo, a gente vai falar hoje sobre o trabalho, né? Mas a gente vai falar do emprego e o desemprego no Brasil, que é uma grande questão social do Brasil desde a sua inauguração, tá? É difícil ficar desempregado, né? Qual a sua relação com o desemprego? Tem alguém na sua família que já passou muito tempo desempregado? E se a gente for fazer a relação da nossa aula passada sobre a questão da dignidade humana, como é que fica, né? É uma questão bastante controversa, é uma questão que a gente pode sempre colocar na mesa para a gente discutir, tá? Bem, hoje a gente fala sobre trabalho, emprego e desemprego no Brasil. O conteúdo é a apresentação de dados gerais sobre trabalho, emprego e desemprego no Brasil, tá? E o objetivo é analisar dados sobre trabalho, emprego e o desemprego em nosso país. Bem, nas aulas anteriores foram abordados, né? Nós abordamos temas como o mercado de trabalho, as relações de trabalho e do direito ao trabalho, né? Lembra, na aula passada a gente falou muita questão do direito ao trabalho. Bem, com base no que foi desenvolvido até esse momento, para vocês, como está a situação dos trabalhadores no Brasil? Vocês acham que existe mais trabalhadores com direitos protegidos ou do que desprotegidos? Lembra que a gente falou na aula passada da questão da precariedade do trabalho, né? Da precarização, da uberização do trabalho? E aí, existem mais trabalhadores com direitos protegidos ou mais trabalhadores com direitos desprotegidos, aliás, desprotegidos, sem direito algum, tá? Bem, o que é a força do trabalho? Isso vocês podem responder no chat agora, hein? Ou então em sala de aula mesmo, tá bom? Bem, força do trabalho. No Brasil, a força do trabalho, que é constituída por pessoas com 14 anos de idade ou mais, né? Assim, na minha infância, lá na minha adolescência, podia-se trabalhar com 11, 12 anos com registro em carteira assegurado pela CLT. Hoje não mais. Hoje a criança, né, o pré-adolescente, ele é protegido, né? E somente a gente pode constituir a força do trabalho com 14 anos de idade ou mais, tá? E envolve cerca de 109 milhões de pessoas no Brasil. Quer dizer, a metade da população, ela é constituída por trabalhadores, tá? Bem, a condição dos trabalhadores no mercado de trabalho, em termos das relações e das ocupações e que estão inseridas, lembra dos precarizados, né, que é a uberização do trabalho, ela varia muito. Uma forma de compreender isso é por meio de pesquisas quantitativas, né? Nessa aula vamos analisar alguns dados produzidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o famoso IBGE, tá? Bem, vamos ver como é que são esses gráficos, né? Bem, a população brasileira de acordo com as divisões do mercado de trabalho. Pessoas que têm mais de 14 anos, mas não trabalham, nem buscam ocupação, estão aposentadas, afastadas por motivos pessoais ou são consideradas desalentadas. São 66,9 milhões dessas pessoas, tá? Vou repetir. 66,9 milhões são pessoas com mais de 14 anos que não trabalham, nem buscam ocupação, porque estudam, ou porque já estão aposentadas, ou porque estão afastadas por vários motivos, seja de saúde, seja quaisquer motivos que sejam, ou são considerados desalentados. 40,75 milhões abaixo da idade de trabalhar, né, pessoas com menos de 14 anos. Bem, 8,62% milhões são os desempregados, pessoas que não encontram-se trabalhando,
mas estão disponíveis e tentam encontrar trabalho, que é o que a gente chama do desempregado, mas que eles estão disponíveis para o mercado, tá? Só não estão encontrando emprego mesmo. 100,2%, né, de milhões de pessoas que trabalham pelo menos uma hora completa por semana, seja de forma remunerada, em troca de benefícios ou ajudando a família, tá? Então aí a gente vai compor a sociedade brasileira entre desempregados, mas procurando, pessoas que estão afastadas do mercado de trabalho, que não estão procurando, e pessoas que estão trabalhando, e pessoas que têm menos do que 14 anos, portanto, não trabalham, tá? Os trabalhadores do Brasil, desculpa, gente, para avançar na reflexão, na sequência, a gente vai analisar dados relativos a 3 categorias. São os ocupados, são os que estão trabalhando, os desocupados, os que não estão trabalhando, e os desalentados. Aí, tá curioso para saber o que é a palavra desalentados? Na verdade, é fora da força de trabalho. Eles não estão produzindo, tá? Desalentados, ele significa que eles não estão produzindo força para o trabalho, tá bom? Vamos lá. Vamos continuar. Onde que você se encaixa? Hein? Você é um trabalhador? Você é um desocupado? Ou você é um desalentado? Bem, pessoas ocupadas por posição na ocupação, setor e categoria de emprego, tá? E rendimento em média mensal. Vamos lá. Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica é uma espécie de RG das empresas. O empregador, então a gente vai ter 3.328 vezes 1.000, né? De trabalhadores com CNPJ, que são os que trabalham por conta, recebendo em média de R$ 8.442. O sem CNPJ, que é menos, né, vai dar 802, a gente vai ter 4.641, recebendo 4.641, praticamente a metade, tá? Então, assim, a gente tá vendo essa categoria do empregador. O empregador com CNPJ, ela vai receber 8.442 e sem CNPJ, que é o informal, recebendo 4.641 reais, tá? Então, a metade mesmo de quem não tem o CNPJ. Bem, nessa análise a gente vai notar que a diferença entre o trabalhador que trabalha por conta própria, o empregador que não tem CNPJ e os empregadores que expressam em relação à renda média, tá? A renda, na sua opinião, a renda é maior para quem? Para quem tem o registro em carteira, para quem não tem registro em carteira, ou para o empregador que tem CNPJ, ou para o empregador que não tem CNPJ. Ficou claro que quando você tem CNPJ, você ganha mais, mas também paga mais impostos, né? E para quem não tem CNPJ, ele ganha metade, mas é como se diria que é uma renda livre. Bem, o que significa estar na condição do trabalhador por conta própria ou CNPJ e sem CNPJ? Você sabe responder isso? Na condição de trabalhador empregado com carteira e sem carteira assinada, muitas pessoas que trabalham, né, que ganham pouco, por exemplo, o salário mínimo, que é bem pouco, ela às vezes prefere ficar sem a carteira assinada para não ter os descontos, que são os descontos que são regidos pela CLT, e tem pessoas que até brincam falando, os meus descontos acabam sendo maiores do que o meu salário líquido, né? Então, às vezes tem a tal brincadeira também que fala, eu prefiro receber os meus descontos do que o meu líquido, porque tá mais valendo a pena receber os descontos, né? E que isso é uma realidade. Então, o que não é legal também trabalhar sem carteira é que você fica desprotegido, que é aquele que a gente não gostaria, né? Que fica sem proteção das leis trabalhistas, né? Então, eu acho que no final das contas, mesmo você recebendo menos,
ainda tem gente que ainda prefere trabalhar com a famosa, como se diz, a famosa carteira assinada, tá? Bem, trabalhadores por conta própria. Classifica-se como por conta própria a pessoa que trabalha explorando o seu próprio empreendimento, sozinha ou com sócio, tá? Se tem empregado e contando com empregado ou não. Às vezes é o próprio patrão, né, que trabalha por conta própria, que ele é o próprio empregado. Às vezes tem um ou dois, né? Às vezes tem uma ajuda, né, de trabalhador não remunerado, de membro de unidade domiciliar em que reside. Por exemplo, eu tenho uma loja, eu sou minha própria patroa, mas eu tenho a ajuda dos meus filhos, por exemplo. Tô dando um exemplo, tá? Todo mundo aqui sabe que eu sou professora. Tô dando um exemplo. Então, assim, o que é um trabalhador por conta própria? É o cara que tem um comércio, né? Às vezes ele é sozinho, às vezes tem um sócio, que às vezes é bem da família também, esse sócio, ou então um amigo mais próximo. E quem trabalha nessa empresa é normalmente alguém da família. Isso tudo que eu tô falando para você não são conjecturas, são dados do IBGE, tá bom? E desse ano, de 2024, tá bom? Bem, continuando falando sobre trabalhadores por conta própria. Com o CNPJ, são cerca de 6,45 milhões de trabalhadores, tá? Eles possuem Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Acho que você já sabe o que é CNPJ, né? É uma espécie de... A gente não tem o nosso CPF. O CPF é da pessoa física e o CNPJ é da pessoa jurídica, né? Então, vamos lá. Nessa pesquisa do IBGE, 6,45 milhões de trabalhadores possuem cadastro nacional de pessoa jurídica, que é o CNPJ. Seu empreendimento é regularizado perante o Estado. Eles podem acessar crédito, financiamento, firmar contratos públicos, emitir notas fiscais, recolher contribuição previdenciária e ter seguridade social, como no caso do microempreendedor individual, que é o MEI. Na escola mesmo, tem uma menina que ela é MEI. Ela tem uma clínica, que ela não é uma clínica, na verdade, um espaço de estética, onde ela coloca cílios brasileiros, cílios não sei o quê, e ela faz sobrancelha, faz design, e que ela já é uma MEI, então ela tem CNPJ. Então, essa menina, ela sendo maior de idade, ela tem um empreendimento regularizado, né? Ela pode acessar crédito, ela pode acessar financiamento, ela pode firmar contratos públicos, ela pode ter um funcionário, ela pode emitir nota fiscal e recolher as contribuições. Então, ela está regularizada, tá? Agora, vamos lá, a pessoa que, por exemplo, uma cabeleireira, uma manicure ou um sapateiro sem CNPJ, que está representado no IBGE por 18,9 milhões de trabalhadores no Brasil, tá? Eles não possuem o CNPJ e nenhuma proteção. Por exemplo, auxílio financeiro em caso de problema de saúde, ele está desprotegido. E assim, por exemplo, ficar sem trabalhar durante muito tempo, ele está desprotegido, tá? Eles encontram dificuldades para investir no próprio negócio, porque não estão regularizados, e prover recursos que lhes garantam segurança no futuro, como, por exemplo, a aposentadoria. Agora vamos ver o cenário dos trabalhadores e empregados, né? Ele classifica-se como empregado a pessoa que trabalha para um empregador, que é isso que a gente acabou de falar, que é a pessoa física ou jurídica, tá? Geralmente obrigando-se ao cumprimento de uma jornada de trabalho e recebendo em contrapartida uma remuneração em dinheiro ou mercadoria, produtos ou benefícios, como moradia, comida, roupa, treinamento. Também são dados do IBGE de 2024, tá? Vamos lá, trabalhadores e empregados, 69,2% no Brasil é de trabalhadores empregados. A gente vai classificar esse trabalhador com a carteira, que é cerca de 48,6 milhões de trabalhadores. Eles possuem vínculos empregatícios sob regime da Consolidação das Leis Trabalhistas, que é a CLT, a famosa carteira assinada que eu acabei de falar, ou sob o regime de estatutos do servidor público, tá? E são protegidos contra acidentes de trabalho e têm férias remuneradas. Tem 13º salário, seguro-desemprego, assistência previdenciária
entre outros direitos e proteções estabelecidos em lei. Agora, digamos que ele não tenha carteira assinada, que é cerca de 20,8 milhões de trabalhadores, não possuem vínculos empregatício e, portanto, estão desprotegidos contra seus direitos trabalhistas, tá? Então, vamos lá. Lembra que eu falei que se ele não tem a carteira assinada, ele acaba recebendo o salário completo, porque não tem as deduções, né, de INSS ou de impostos? Ele também é uma vantagem, mas a gente vai ver a desvantagem, porque sem a carteira assinada, ele não vai ter a proteção também que as leis trabalhistas elas vão oferecer, tá? Então, o que é melhor? Eu ainda prefiro estar protegida pela CLT, porque de repente acontece algum acidente, você pode se machucar e a carteira de trabalho vai proteger você, tá? Porque você pode ficar de uma licença saúde, né? E se você não está registrado, você não tem a licença saúde. Bem, trabalho formal e informal. Os dados mostram dois lados de inserção do trabalhador no mercado de trabalho no Brasil. O trabalho formal e o trabalho informal. Acho que a gente já sabe até diferenciar, né? O formal é aquele onde você tem o vínculo empregatício, você tem o seu empregador. E o informal é aquele que não tem o vínculo empregatício, que você trabalha normalmente, é o que se fala assim, eu trabalho por conta, né? Bem, no final dessa aula eu vou mostrar um vídeo para vocês, né? Que ele vai falar mais ou menos o que os especialistas entrevistados, eles declaram, né? Que são as diferenças entre trabalho formal e trabalho informal. Vou deixar isso no final da nossa fala, vou deixar um vídeo que vai esclarecer por especialistas o que é um trabalho formal e o que é um trabalho informal. Mas eu acredito que você, de uma forma bem leiga mesmo, já saiba o que é um trabalho formal e informal. Mas vamos lá ver o que os especialistas vão falar, tá? E eles vão falar sobre as razões das informalidades, que é um pouco bem óbvio também, né? Por que o trabalhador ele é informal? Porque não tem emprego, não é? Lembra que a questão do desemprego é um nó? Inclusive, agora a gente está no ano de eleições políticas, né? Muitas plataformas desses candidatos estão todas voltadas para a questão do emprego, né? Eles oferecem empregos, né? Ah, não vai ter desemprego no meu mandato. A questão do desemprego é o que preocupa, mas a gente fica rodando nessa roda e a gente nunca vai entender por que o desemprego no Brasil sempre foi esse nó, tá? O rico sempre fica mais rico, o pobre fica sempre mais pobre, mas a gente não consegue encontrar a solução para a questão do desemprego no Brasil, tá? Bem, o trabalho formal, o trabalho informal, ele traz os impactos na vida dos trabalhadores e, obviamente, na economia e na sociedade. Então, a gente resolvendo esse nó da questão do desemprego, a gente vai entender também a questão da economia e a questão dos impactos dessa economia na sociedade que a gente vive, tá? Bem, contrato de trabalho legal, o que é? Baixa oferta de empregos, o que é? Insegurança, o que é? Crises econômicas, o que é? Sem vínculo empregatício, redução da arrecadação, o que é? Aumento das desigualdades e sem proteção das leis. A gente tá aqui no quebra-cabeça, mas se você consegue colocar, depois a gente vai fazer essa atividade em sala de aula, a gente vai atrelar todas essas frases, esses termos que eu acabei de falar para você, na diferença entre trabalho formal e informal. Formal, o que a gente tem? A gente tem um contrato de trabalho legal? O que você acha? E o informal, a gente tem ou não? O formal, a gente está na informalidade porque a gente tem uma baixa oferta de emprego? A gente é inseguro porque a gente tem uma baixa oferta de emprego, porque a gente está na informalidade? De onde vem essa insegurança? É óbvio. Se eu estou no trabalho informal, eu vivo inseguro. Se eu não pago uma previdência privada, ou então se eu não tenho um plano de saúde privado, e se eu acontecer de quebrar o meu dedo, por exemplo, se eu sou uma artesã, se eu sou uma cabeleireira, se eu sou uma manicure, eu fico numa situação de seguridade? Não fico. Por quê?
porque eu preciso dessa seguridade, eu tenho se eu tiver um trabalho formal, tá? Quais são os impactos da informalidade, né? Para o trabalhador e para a sociedade. Para o trabalhador, a gente vai ver que vai cair na tal crise econômica e a sociedade também. E a sociedade, a gente vai ter também a redução da arrecadação, né? Que são os impostos, que a formalidade propiciam para o Estado, para a sociedade, e também o trabalhador, numa forma informal, ele vai ficar sem proteção das leis. Então, isso é quase óbvio para todos nós. Lógico que, se desde que o mundo é mundo, que a gente sabe quando se inaugura a questão das classes sociais, que tem o patrão e o trabalhador, a gente sabe que quando a gente tem a CLT, que a CLT é uma coisa nova, né, do governo do Getúlio Vargas para cá, mas a gente tem a garantia do fundo de garantia, a gente tem o salário-desemprego, a gente tem a previdência, né, que a gente acaba tendo essa segurança de ter essa garantia da previdência da saúde. Então agora vocês podem escrever para mim no chat, ou então mandar por e-mail, mandar pelo WhatsApp, quais são as razões da informalidade. Será que a gente vai cair também na questão óbvia, que a gente está na informalidade porque a gente não tem emprego formal? O que vocês acham? Né? Será que se existisse emprego bastante, as pessoas estariam na informalidade? Será que todo cara que trabalha, todo cara, ou toda mulher ou homem que está em informalidade não gostaria de ter uma carteira assinada? Eu acredito que sim, né? Isso cabe em discussão mais profunda sobre isso, tá? Bem, agora a gente vai entrar na questão do desemprego e do desalento. Uma das razões para a informalidade é o desemprego. Até aqui, nenhuma novidade, que abrange a parcela da força de trabalho que está à procura de emprego e de trabalho, classificada como desocupados. Eu acho essa palavra tão forte, desocupadas, mas é como o IBGE apresenta, né? Que você é desempregado, você está desocupado. É que parece uma forma pejorativa, mas se a gente for ver, tem lógica. Se você está sem ocupação, você está desocupado. É mais uma questão de semântica também, né? Bem, o problema se agrava quando a pessoa desiste de procurar trabalho por motivos como custo elevado de buscas por vagas, né? Ninguém tem dinheiro todo dia para sair para procurar emprego. Rejeições sucessivas pelas empresas. É o famoso não, 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 não. Eu recebi tantos não que eu estou desistindo, né? Será que eu sou incapaz, né? Que eu não estou qualificado, né? E acabo desistindo porque de tanto não que eu recebo. Baixa oferta de empregos atrativos, compatíveis com a qualificação e expectativa de remuneração do trabalhador. Eu tenho uma amiga que ela recebia muitos não porque ela era qualificada demais, né? A sua qualificação, como que eu vou te dar um emprego? Você é qualificada demais para esse emprego. Ou então o contrário, que é o mais comum, você não é qualificada para essa ocupação. Aí a gente vai entrar num quadro chamado dos desalentados, né? Que são os que procuraram emprego, procuraram e não acharam, muitas portas fechadas, ou então eu estudei demais, fiz doutorado, fiz pós-doc e agora não consigo emprego, né? Tem, por exemplo, na minha área da educação mesmo, né? Às vezes fala assim, olha, eu só tenho mestrado, eu consigo trabalho. Se eu tenho doutorado, eu consigo menos trabalho, porque eu sou qualificada demais. Então, é melhor ficar no mestrado? É uma coisa esquisita em se tratando do nosso mercado de trabalho, do mercado de trabalho brasileiro, tá? Bem, 8,62% de milhões de pessoas estão em estado de desocupação. Existe uma desocupação no Brasil de 8,62 milhões de pessoas. E os desalentados, a gente está mais ou menos um terço, né? 3,59% desalentados. Eu acho muito, porque os desalentados acabam também caindo em outra área, que é a área que preocupa, que é a área da saúde, que vão ficar entrando em estado de depressão,
né? Que depois a gente vai gastar, o Estado acaba gastando mais ainda, que vai ter que tratar essa pessoa que está desalentada, que ela vai ficar depressiva, já que ela não produz. Lembra, gente, lembra da tal de dignidade? Imagina, o desalentado, ele vai considerar que ele tem dignidade? Será? Né? Imagina que eu buscas sucessivas de uma ocupação. 550 mil nãos na cara. Portas fechadas. Uma hora eu sou qualificada demais, outra hora eu sou qualificada de menos. Estou desalentada. Se eu tenho uma propensão em ser uma pessoa depressiva, vem o quadro de depressão. Aí eu não posso trabalhar porque estou no quadro de depressão. E a gente vai rodar nisso, né? É complicado. É bem complicado essa questão do desemprego no Brasil. A tendência é que ou piore, ou então, se não buscarem soluções, sujeitos que resolveriam essa questão, que na verdade cabe ao Estado, né? E também cabe também à sociedade ter essa percepção, esse olhar sobre todas essas questões que estão muito bem escritas, estão muito bem estudadas, estão bem pesquisadas. O IBGE tem pesquisas que estão sempre mostrando pra gente essa situação. Eu estou aqui falando com vocês, de repente estou falando com pessoas aqui que estão passando por esse problema, mas de quem é que resolve isso, né? Bem, a percepção dos trabalhadores sobre o trabalho formal, informal e o desemprego. Bem, eu vou passar para vocês no final uma reportagem para vocês refletirem no final e construir um texto, né, para refletir. O medo e a insegurança dos trabalhadores são uma questão individual ou dizem respeito a toda a sociedade? Acabei de falar, quase que eu dei a resposta para vocês, né? Por quê? E o que fazer em relação a isso? O que a gente faz, né? É uma questão minha? Ou é uma questão da sociedade? É uma questão do Estado? Né? A gente vive no capitalismo, então será que com certeza é uma questão da sociedade? Bem, vamos analisar um quadro de situações vivenciadas por Pedro no mercado de trabalho, tá? Vamos lá, a vida prática. Ele vai identificar as condições dele como trabalhador em cada momento da vida dele, tá? Emprego formal, trabalhador por conta própria e desocupado e o pior de todos, que é o desalentado, tá? Vamos lá. Número 1. Desde os 16 anos, Pedro trabalha como jovem aprendiz. Ao se formar no ensino médio, ele foi efetivado na empresa como auxiliar de escritório, tá? É o que pode estar acontecendo com você agora, que a gente está bem pegando na sua idade aí, 16 anos. Após 5 anos, a empresa enfrentou dificuldades financeiras e propôs a Pedro manter no emprego sem o vínculo, sem a tal carteira assinada. Ele preferiu procurar um novo emprego, porque ficar sem carteira assinada não dá, né? Bem, após um ano sem conseguir trabalho, o Pedro parou de procurar emprego e ingressou em um curso de capacitação sobre manutenção de aparelhos ortodônticos, né? Você vê que ele está 1 ano desempregado. Ao concluir a capacitação, Pedro enviou um currículo a várias empresas. Sem conseguir emprego, começou a prestar serviços para clínicas odontológicas, né? Trabalhando por conta própria. Bem, você viu por quantas situações o Pedro passou? Bem, os objetivos dessa atividade, na verdade, são analisar e caracterizar as condições de desemprego vivenciadas por diferentes indivíduos no Brasil, né? Primeiramente, a gente vai fazer um trabalho onde vai ser trabalho em grupo. Então, aqui, obviamente, não vai dar para a gente fazer. A gente vai ter que pesquisar e selecionar casos que podem ser reais ou hipotéticos. Assim, você pode usar um caso seu, um caso da sua irmã, do seu colega, do colega da sala ao lado, ou a gente pode criar também de pessoas desempregadas no Brasil. E as informações desses casos, vocês vão incluir os detalhes sobre a situação econômica, social, a percepção do indivíduo sobre sua chance de conseguir um emprego, e depois a gente vai analisar caso a caso, né? E vai determinar se os indivíduos são desempregados, se eles são trabalhadores desalentados ou trabalhadores informais. E a gente vai justificar. De repente, esse trabalho não é tão difícil não, porque se a gente olhar ao redor, a gente vai ter o trabalhador com carteira assinada, o trabalhador informal, o desocupado que não está trabalhando
e o desalentado, tá? A gente vai achar esses casos aí, ó, piscando o olho. É só olhar pro lado assim, a gente já encontra essas pessoas, tá? Bem, no final vocês vão justificar suas escolhas e preparar uma apresentação, que a gente vai fazer isso em sala de aula, e a gente vai compartilhar com a turma, tá? Depois a gente vai participar de uma discussão sobre as diferentes condições de desemprego e suas implicações sociais, econômicas, tá? Bem, o que a gente aprendeu hoje? A gente vai concluir nossa aula, né? A gente vai concluir nossa aula. A gente viu, nós identificamos e entendemos as nuances entre trabalhadores empregados, desempregados e desalentados, bem como a condição de formalidade e informalidade. Nós analisamos dados sobre o panorama do trabalho, emprego e desemprego no Brasil. Uma situação bem complicada, né? Agora vocês vão ficar olhando nas campanhas políticas, né? Nos santinhos, nas plataformas, nos discursos, muitos oferecendo resolver essa questão do desemprego no Brasil, né? E a gente espera que um dia a sociedade se mova para isso, né? Que a gente... Você sabe que a situação está ficando tão grave que muitos alunos, né, muitos estudantes, quando a gente pergunta, eles sempre pensam na questão da uberização, mas vê isso como uma solução para os problemas das pessoas que não têm carteira assinada. Assim, olha, todo mundo quer ser empreendedor, né? Existe o curso de empreendedorismo na escola, mas será que essa é a solução para a questão do desemprego no Brasil? A informalidade, a uberização? Porque a gente sabe que uberização é precarização do trabalho, né? Ficar desprotegido. Se alguns anos atrás foi criada a CLT, justamente foi para trazer junto da formalidade a proteção de se viver numa sociedade na condição, na classe social de trabalhador, que já é um desprotegido, né? Que você pode estar trabalhando hoje e amanhã não, mas enquanto ele estiver na condição de trabalhador, ele esteja protegido pelas leis trabalhistas brasileiras, tá? Vou passar um vídeo para vocês agora que vai falar um pouco sobre desemprego no Brasil. E na semana que vem eu também vou preparar um vídeo para vocês que a gente vai falar um pouco sobre essa questão da informalidade, tá? Então fiquem aqui até o final da aula. Quaisquer dúvidas vocês colocam no chat e eu estou com vocês aqui. A aula são 45 minutos, tá bom? Um beijinho e até daqui a pouco. Fica aqui comigo, tá? Estou aqui com vocês e vão colocando perguntas no chat. Um beijo.